Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal Conhecendo a Palavra. Vamos imediatamente começar o nosso encontro pedindo a intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Verbo Divino, para que ela traga o Espírito Santo e que ele esteja conosco durante todo o nosso momento de reflexão sobre a Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês vão perceber que hoje nós estamos começando no nosso programa com uma formatação diferente. Eu queria dizer a vocês que, como eu tenho tentado deixar claro desde o início, nós não temos aqui um curso bíblico. Nós temos diversas iniciativas na nossa diocese, salvo engano, nós temos uma escola bíblica, nós temos cursos que são oferecidos por diversas paróquias. Tínhamos aqui em Teresópolis, por exemplo, a Escola Mater Ecclesiae, não sei se em outra cidade da nossa diocese ainda existe, mas fato é que nós temos diversas oportunidades das pessoas fazerem seus cursos bíblicos e essa não é a nossa proposta. Se esse fosse um curso bíblico, eu teria que fazer uma programação, explicar livro por livro, e a princípio essa não é a minha finalidade. Pode ser que por sugestão venha a ser, mas por enquanto não é. A ideia aqui é trazermos materiais que normalmente vocês não conhecem e criarmos uma intimidade de todos com a palavra de Deus. Então trazemos livros que normalmente não são lidos, trazemos debates sobre temas difíceis, né? Essa é a nossa proposta. E estamos abertos para qualquer tipo de sugestão. Eu já recebi algumas sugestões, como por exemplo de uma ex-aluna de Mater Ecclesiae, que é minha afilhada de Crisma também, Marta, aqui de Teresópolis. Já estou tentando seguir as sugestões que ela tem me dado. E essa semana eu recebi a sugestão de um querido ex-aluno da Escola Diaconal, aqui da Diocese de Petrópolis. Ele pediu que não identificasse nem ele nem a esposa, porque eles, na verdade, me deram um enorme suporte, fizeram para mim um tutorial de como eu poderia fazer essa exposição para vocês, utilizando o PowerPoint, porque as minhas aulas na Escola Diaconal eram com PowerPoint, ele gostava muito, então ele sugeriu que eu trouxesse essa experiência da Escola Diaconal para cá também. Então agradeço de coração a eles o carinho, não estou os identificando, porque eles me pediram que não identificasse, mas com muito carinho, com muita humildade, eles prepararam para mim essa forma de mexer nessas ferramentas novas, que vocês vão ver que eu ainda vou bater um pouco de cabeça, porque eu estou começando hoje com ela, mas sempre que for possível eu vou utilizar também o PowerPoint para trazer imagens para vocês, explicações, citações, e quando não for o caso, a gente vai utilizar o modelo antigo, ok? Então, vamos começar logo hoje o nosso encontro. Eu trouxe para vocês hoje um tema de um dos 7 livros. Na verdade, a história comporta 2 desses livros, são os 2 livros dos Macabeus, mas um destaque maior para o primeiro livro dos Macabeus, que é um dos 7 livros deuterocanônicos nossos e que os protestantes e os judeus não aceitam. Eles entendem que são livros apócrifos e a gente vai ver por quê. Ok? Então vamos começar imediatamente. Bom, os 2 livros dos Macabeus, vocês vão ver que eu estou utilizando aqui, aqui a terminologia, a sigla com MAC. Algumas pessoas utilizam 1/2 MC. Eu não gosto de utilizar MC porque me remete a Marcos, ao Evangelho segundo Marcos. Então eu gosto de utilizar a MAC, mas as duas formas de citar são possíveis. Primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, tá? 1/2, são os 2 livros dos Macabeus, ok? Então, a forma de citar é essa. São 2 livros que contam a saga dos irmãos Macabeus e de todos os israelitas que lutaram para manter-se fiéis ao judaísmo diante da dominação grega seleucida. Ok? Então, Seleucida está ligada ao general Seleuco. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, são 2 livros que contam essa luta dos irmãos Macabeus e de todo o povo israelita para manter-se fiel ao judaísmo diante de uma dominação dos gregos.
Essa dominação dos gregos foi uma dominação peculiar, e ela foi diferente de outras dominações pelas quais Israel passou. Então, por exemplo, a dominação dos assírios. Os assírios, o que eles faziam? Eles invadiam o território que eles conquistavam por meio da guerra, pegavam a população daquele território e espalhavam por outros países aos quais eles tinham dominado também. Então, pegava o povo de Israel, levava para um país uma parte, para outro país outra parte, para outro país outra parte. Qual o problema disso? É que dificilmente esse povo conseguia depois voltar ao seu país original e retomar a identidade, a unidade do povo. Foi o que aconteceu em Israel com o Reino do Norte. O reino conhecido como Reino do Norte, Israel ou Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Ok? Isso a gente vai deixar para uma outra oportunidade, se quiser podemos tratar da divisão dos reinos. A ocupação dos babilônios, dominação babilônica, foi o que aconteceu no Reino do Sul, o Reino de Judá, que a capital era em Jerusalém. Os babilônios invadiam o país, pegavam a população e levavam para o seu país. Então, o povo era todo levado para a Babilônia e lá ficava, como escravo na Babilônia. Ok? E a dominação dos egípcios, a gente lembra logo de Moisés. Aqui há uma dúvida dos estudiosos se teria sido propriamente uma escravidão, ou seja, o povo trabalhava por comida, ou se seria um regime conhecido como contrato de corveia, em que se pagava pelo serviço, mas se trabalhava muito pesado e se recebia pouco. Então, o povo judeu foi trabalhar na construção civil no Egito. Né? Foram com José, na parte contada no finalzinho do livro do Gênesis, foram viver lá porque José era o segundo homem em importância depois do faraó, era o braço direito do faraó, e o faraó permitiu que ele levasse o povo, e aos poucos o povo começou a trabalhar na construção civil para o faraó e começou a ser explorado. Ok? Como é que foi essa dominação dos gregos, ou dos sírios, porque havia aí uma mistura de governo entre os sírios e os gregos? Era uma dominação de sedução do povo, sobretudo da juventude, porque todos os costumes e as tradições de Israel tinham que ser deixadas de lado para que se pudesse viver uma vida de grego. Né? E a vida de grego era uma vida de prazeres. Você era convidado a frequentar estádios para ver lutas, para ver disputas, né? As disputas que eram comuns naquela época, né? de força, de virilidade, de capacidade física. E, além disso, existia o politeísmo, onde os gregos identificavam nas diversas dimensões da vida humana as suas divindades. Então, por exemplo, um grego ia fazer uma viagem marítima, né, pegar o seu barco e ia fazer uma viagem marítima, comercial ou de conquista, rezava-se para Poseidon, porque Poseidon era o deus dos mares. Ia haver uma festa, rezava-se para Baco, que era o deus do vinho. Precisava de sabedoria, rezava-se para Atenas, que era a deusa da sabedoria. E assim por diante. Então começaram a seduzir o povo judaico, sobretudo os jovens judeus, através dessas ofertas de prazer e diversão. O primeiro livro dos Macabeus é o que nos interessa hoje, porque nós vamos tratar de uma festa que é a festa de Hanukkah. Se escreve Chanukah, mas a pronúncia é Hanukkah. E ele deve ter tido um original, esse livro, o primeiro livro dos Macabeus, ele deve ter tido um original escrito em hebraico. Mas esse original foi perdido, a sua versão atual é a grega. Então aqui já surge a seguinte questão. O livro, naturalmente, mesmo que escrito em hebraico, ele não seria aceito dentro dos critérios de Jamnia, porque ele foi escrito depois do sacerdote Esdras. E nós já falamos aqui que um dos critérios de Jamnia é que o livro precisaria ter sido escrito até o sacerdote Esdras. E como ele foi escrito depois de Esdras, ele já não seria aceito. Mas quando se perde o original em hebraico e hoje só se tem o grego, temos mais um critério de Jamnia pelo qual ele não passaria. Então, por essa razão, os dois livros dos Macabeus, mas estamos tratando do primeiro, o primeiro livro dos Macabeus, ele não é aceito nem pelos judeus e, consequentemente, também não pelos protestantes que seguiram o cânon de Jerusalém, o cânon mais restrito, e por isso ele é apócrifo para judeus e protestantes, e para nós católicos ele está dentro dos 7 livros deuterocanônicos. O primeiro livro dos Macabeus é um livro deuterocanônico, e o segundo livro também é um livro deuterocanônico.
ok? Lembrando que hoje nós estamos enfocando o primeiro livro dos Macabeus. Mas São Jerônimo ele testemunhou quando ele esteve na Palestina para fazer a tradução dos originais para o latim, na edição que foi conhecida como Vulgata. Ele deu um testemunho de que ele viu na Palestina o original do livro dos Macabeus escrito em hebraico, ok? Então esse é um testemunho de São Jerônimo, mas fato é que nós não temos mais esse original hebraico. Bom, o livro se refere ao período dos Seleucidas. Vamos ver o que aconteceu aí. Alexandre o Grande havia conquistado muitas terras durante o século IV a.C. Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, né? Então era um grego que conquistou várias terras através do poderio militar que ele tinha. E quando ele morreu no ano 323 a.C., os territórios que ele conquistou foram partilhados entre os generais dele, ok? Então os generais de Alexandre partilharam as conquistas. A Judéia tinha ficado com o general Ptolomeu, mas em 200 a.C., Antíoco III, que era pai de Seleuco IV, venceu Ptolomeu III e assumiu a Palestina. Com a morte de Antíoco III, em 187 a.C., subiu ao trono seu filho mais novo, Antíoco IV, porque o filho mais velho de Antíoco III também tinha falecido, então o filho mais novo assumiu o trono. E ele se denominou de Epífanes, Antíoco Epífanes. Epífanes lembra da palavra epifania, né? Vem do grego epifaneia, epifanem, né? Fanem, que significa manifestação. Então Antíoco dizia que ele era a manifestação do sagrado, ele era o Deus na terra, ok? Então, Antíoco IV Epífanes. Até o reinado de Antíoco III, um pouquinho antes do final do reinado dele, a relação entre gregos, sírios e judeus, e aí gregos e sírios juntos, e judeus, havia sido muito boa, com bastante tolerância. Mas no final do reinado de Antíoco III, e principalmente durante o reinado de Antíoco IV, as tensões se intensificaram entre eles. Tá? Então, Onias III, que era o sumo sacerdote de Jerusalém, ele havia sido chamado à Síria para prestar contas da sua administração no templo e não voltou mais, ficou preso lá. Houve uma intriga de que ele estaria desviando dinheiro, tá? Não estaria pagando o dinheiro que tinha que ser pago para o dominador grego, e ele foi chamado a prestar contas e de lá ele não voltou mais, ficou preso. O irmão de Onias III, Jasão, que era simpático ao helenismo, ou seja, à cultura grega, à dominação grega, ele pagou uma quantia grande em dinheiro para Antíoco IV, que era o rei. E assim ele comprou o título de sumo sacerdote. Então foi nomeado sumo sacerdote porque ele pagou pelo título. Isso foi um escândalo para os judeus. Por quê? Porque o sacerdócio, desde a época de Arão, ele foi instituído, houve uma escolha divina para que dentro da casa da tribo de Levi, que fosse a casa de Arão, a que daria os sacerdotes para Israel. Então, a tribo de Levi era a tribo litúrgica, mas o sacerdócio ficava na casa de Arão. E aí vem Jasão e compra esse título. Ele não tinha direito e comprou o título. Tá? Isso foi um escândalo. E Jasão facilitou o sincretismo, a mistura, né, entre o judaísmo e o paganismo grego. E assim ele arrastou a população e todos os sacerdotes que eram submissos a ele para essa idolatria. Ok? Então há esse episódio e vamos ver aqui rapidamente. Vou pegar excepcionalmente o segundo livro dos Macabeus, porque nele trará essa história, contará essa história. Apenas advertindo a vocês que o segundo livro dos Macabeus ele não é uma continuação do primeiro, ok? Ele foi escrito por uma outra pessoa, ele tem um gênero literário diferente do primeiro livro e ele, na verdade, começa num período anterior à história do primeiro livro, ok? Ele apenas foi colocado em segundo lugar, mas ele não é a continuação.
Então vamos ler aqui rapidamente. Segundo Macabeus 4, 7 a 20. Conta a história do que eu falei para vocês. Após a morte de Seleuco e tendo subido ao trono Antíoco, chamado Epífanes, Jazão, irmão de Onias, usurpou fraudulentamente o cargo de sumo sacerdote. Em entrevista com o rei, ele lhe prometeu 360 talentos de prata e 80 talentos de outras rendas. São moedas, tá? Prometia-lhe, além disso, pagar outros 150 talentos se lhe fosse dado o poder de fundar um ginásio e uma efebia e de receber as inscrições dos antioquenos de Jerusalém. O rei consentiu. Logo que subiu ao poder, Jazão arrastou seus concidadãos para o helenismo, para os gregos, para a cultura grega. Apesar dos privilégios obtidos do poder real por João, pai de Eupólemo, que foi enviado aos romanos para concluir um pacto de aliança e de amizade, ele introduziu costumes contrários, desdenhando as leis nacionais. Foi com alegria que fundou um ginásio ao pé da própria Acrópole, alistou os mais nobres dentre os jovens e os educou ao pétaso. Então, pétaso era um chapéu que era utilizado ali nos ginásios. Por causa da perversidade inaudita do ímpio Jazão, que não era de modo algum pontífice, ou seja, ele não era sacerdote, obteve o helenismo tal êxito e os costumes pagãos uma atualidade tão crescente que os sacerdotes descuidavam o serviço do altar, menosprezavam o templo, negligenciavam os sacrifícios, corriam fascinados pelo disco, isso era uma disputa que acontecia dentro do ginásio, era um esporte, a tomar parte na palestra e nos jogos proibidos. Não faziam caso das honras da pátria e amavam muito mais os títulos helênicos. Foi por essa razão que logo uma atmosfera penosa os cercou, porque naqueles mesmos cuja forma de vida invejavam e a quem ambicionavam igualar-se em tudo, encontraram inimigos e os instrumentos para o seu castigo. O seguinte fato mostrará que não foi fácil violar as leis divinas. Como em Tiro se celebrassem os jogos quinquenais com a presença do rei, o ímpio Jazão mandou um grupo de antioquenos de Jerusalém levar 300 dracmas de prata para o sacrifício de Héracles, mas os próprios portadores julgaram a coisa inconveniente e acharam melhor empregá-las em outras despesas. A vontade de Jazão era de que elas fossem destinadas ao sacrifício de Héracles, mas por causa dos que as levavam, foram destinadas à construção das galeras. Ok? Então aqui conta essa história do episódio de Jazão comprando o título de sumo sacerdote, as pessoas se corrompendo, se entregando aos jogos e à idolatria, ao paganismo, ao politeísmo, e assim traindo ao Deus de Israel. Surgem assim dois grupos em Jerusalém, os pró-helenistas, aqueles que seguiam Jazão e que defendiam os gregos, e os anti-helenistas, aqueles que se opunham aos costumes gregos e queriam continuar vivendo a tradição judaica. Jazão foi exilado e tentou voltar por meio de um golpe, mas foi derrotado. Como ele era protegido do rei, Antíoco Epífanes reagiu duramente e começou uma perseguição religiosa aos judeus. Ficaram proibidas a Torá, já falamos sobre a Torá, o livro, a Sefer HaTorá, que eu até falei para vocês que a melhor tradução seria o livro da ordem, mas a melhor tradução, na verdade, é o livro da instrução, porque vem de um verbo do hebraico que significa instruir. Então, Sefer HaTorá é o livro da instrução. A circuncisão, que era feita nos meninos e que identificava o homem à religião judaica, a sua aliança com Deus, isso feito desde Abraão, e a realização de sacrifícios no Templo de Jerusalém. Se proibiram os sacrifícios no templo. Então estava proibido ler a Torá, estava proibido fazer a circuncisão dos meninos, estava proibido oferecer sacrifícios no Templo de Jerusalém. O templo foi profanado, colocaram lá dentro uma estátua de Zeus, que era o pai dos deuses gregos, a maior divindade da Grécia, colocaram lá dentro, o que em algumas Bíblias é traduzido como a abominação, a idolatria da abominação, que foi colocada dentro do lugar santo, ou também chamado de a desolação, alguns utilizam essa linguagem também, e as comidas proibidas pela Torá foram impostas aos judeus. Então temos aquelas famosas passagens, se não me salvo engano, no segundo livro dos Macabeus, daquela mãe com os filhos que vão forçando cada um dos filhos
a comer carne de porco, e eles vão dando a vida, não aceitam, vão sendo martirizados na frente da mãe, dando testemunho de que são fiéis às prescrições da Torá. Então, os gregos começam fazendo isso, eles oferecem, por exemplo, se o sábado é o dia santo, reservado a Deus, o dia do descanso, eles colocam no sábado o quê? Os esportes no ginásio, e aí fazem com que os jovens judeus vão para lá e não respeitem mais o descanso do sábado. Eles oferecem banquetes com carne de porco, era proibido. Então vai se acabando através da sedução com essa tradição judaica, essa identificação judaica. Em reação a isso que fez Antíoco Epífanes, surge uma milícia judaica proclamada pelo sacerdote Matatias, que retoma Jerusalém e restaura o culto no templo. Os filhos de Matatias dão sequência a essa revolta. Então Matatias morre e os filhos dão sequência. O filho mais velho, Judas, conhecido como Martelo, vem de Macabá, martelo. Então ele era conhecido por Martelo porque ele era forte na investida contra os adversários, como ele batia nos adversários como se fosse um martelo. Então Judas ficou conhecido como Macabeu, o martelo. E assim os seus irmãos, Jonatas, Simão, João Hircano, todos os que vão sucedendo a Judas ficam conhecidos como os irmãos Macabeus. E a partir daí começa o relato dos livros dos Macabeus. Então, com essa história começa o relato do livro dos Macabeus e a instituição da festa da dedicação do templo, vamos falar sobre ela, em que o templo é rededicado, porque ele foi profanado. O que acontece hoje, por exemplo, nas nossas igrejas, quando as nossas igrejas são profanadas, nós precisamos fazer uma santificação novamente da igreja, né? Então é preciso fazer essa purificação do local sagrado. Então é feita a festa da dedicação do templo, também conhecido como Festival das Luzes ou Hanukkah, ok? O milagre que deu origem à festa de Hanukkah. Vamos ver qual foi esse milagre. Após a purificação da cidade santa e da casa de Deus, foi constatado que só havia um jarrinho de azeite puro no templo, com o selo intacto do Kohen Gadol. Kohen é sacerdote em hebraico e Gadol é grande. Então seria o grande sacerdote ou o sumo sacerdote. Então havia um jarrinho de azeite e ele tinha um selo de que ele ali, aquele azeite, né, ele era um azeite sagrado, um azeite kadosh, sagrado. E só podia utilizar esse azeite para manter a lamparina acesa. Como hoje nós temos nas nossas igrejas aquela lâmpadazinha vermelha, ou a lanterna vermelha, ou a vela vermelha, que fica ali a noite e dia acesa, significando que Jesus está presente no sacrário, né? O Santíssimo está ali presente. Então, vou retornando aqui. Com o selo intacto do Kohen Gadol, o sumo sacerdote, para que as luzes da menorá fossem acesas. Menorá era o grande candelabro de 7 braços que existia dentro do Templo de Jerusalém. Tá? Também era um objeto sagrado e ele era aceso. Isso duraria apenas um dia. Então, o que eles tinham de óleo só dava para queimar por um dia. E esse óleo, para poder fazer essa purificação, era preciso que ficasse aceso o tempo todo, porque essa é uma norma. Só que só tinha para um dia. Mas, milagrosamente, esse óleo durou 8 dias. Inexplicavelmente, porque ele só tinha suficiente para queimar um dia e queimou durante 8 dias. E foi o tempo suficiente para que um novo azeite puro fosse produzido e levado ao templo para o seu devido fim, conforme manda a Torá. Então vamos ler aqui o livro do Êxodo 27, 20 e 21. Êxodo 27, 20 e 21. Ordenarás aos israelitas que tragam para o candelabro óleo puro de olivas esmagadas, a fim de manter a lâmpada sempre acesa. Não podia apagar a lâmpada. Na tenda de reunião, então na época era o tabernáculo, que depois vai para o templo de Jerusalém. Diante do véu que oculta a Arca da Aliança, Arão e seus filhos prepararão esse óleo para que ele se queime desde a tarde até pela manhã, em presença do Senhor. Essa é uma lei perpétua para os israelitas e suas gerações vindouras. Então era um preceito, né? Era uma ordem, uma instrução, fazia parte da Torá. Tinha que haver uma luz acesa ali e era na menorá. Ok? Então precisava de óleo para queimar e só dava para um dia. Bom,
Aqui eu dou uma citação para vocês, né? Na verdade, duas citações. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículos 36 a 64. Eu não vou ler porque é muito longo, vocês leiam em casa, por favor, essa sugestão. Ele conta essa história, tá? Vai contar tudo que eu falei para vocês aqui. 1 de 36 a 64. E no capítulo 4, 59, esse eu vou ler para vocês, primeiro livro dos Macabeus. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 4. Versículo 59 fala sobre quando Judas institui essa festa. Foi estabelecido por Judas e seus irmãos e por toda a Assembleia de Israel que os dias da dedicação do altar seriam celebrados cada ano em sua data própria, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, e isto com alegria e regozijo. Então, todos os anos, no dia 25 de Casleu, nós vamos ver isso mais para frente, vou sugerir para vocês um vídeo que vai explicar isso, tá? Começa durante 8 dias, a cada dia se acende uma vela, lembrando esse milagre do óleo, tá? Aí vocês poderão me perguntar, diácono, tudo bem, entendi, mas o livro dos Macabeus, o primeiro livro, até mesmo o segundo, algum deles fala especificamente sobre o milagre do óleo? Não, eles não falam sobre o milagre do óleo. Eles falam sobre a festa. Mas o milagre do óleo ele está no Talmud, que é a tradição rabínica de Israel. Ok? Então, como normalmente vocês não têm acesso ao Talmud, vamos ver em qual Talmud trata dessa questão do milagre do óleo. O Talmud Shabbat 21b diz que após as forças de ocupação terem sido retiradas do templo, ou seja, os gregos, os macabeus entraram para derrubar as estátuas pagãs e restaurar o templo. Arrancaram a estátua de Zeus que estava lá dentro. Eles descobriram que a maioria dos itens ritualísticos havia sido profanada. Eles buscaram óleo de oliva purificado por ritual para acender uma menorá, para rededicar o templo. Contudo, eles encontraram apenas óleo suficiente para um único dia. Eles acenderam isso e foram atrás de purificar novo óleo. E, milagrosamente, aquela pequena quantidade de óleo queimou ao longo dos 8 dias que levou para que houvesse novo óleo pronto. Então, como se Deus segurasse aquela chama, mesmo não tendo o que queimar, durante 8 dias, para dar tempo de preparar óleo novo. E quando o óleo novo acabou de ser pronto, ele pôde ser colocado lá e não foi preciso apagar a menorá. É a razão pela qual os judeus acendem uma vela a cada noite do festival. Então lembre que a menorá tinha 7 braços. Hoje, a Hanukkah, que é o candelabro que eles utilizam, é um candelabro de 9 braços. Ele tem uma vela no meio, tá? Que é a vela que vai acender as outras velas, e tem 4 velas na esquerda e 4 na direita, somando então as 8 noites de Hanukkah, ok? Esse festival. Bom, eu não vou me estender muito, nós já temos aqui meia hora de gravação. Eu vou remeter vocês para um vídeo de um teólogo amigo meu, Antônio Marques. Ele se formou comigo em teologia, também é discípulo de Dom Estevão Bittencourt, então é uma pessoa que segue a ortodoxia da fé, segue a hierarquia da igreja, segue o magistério, e ele é um cristão engajado, um católico engajado, ele participa na paróquia dele, e ele se especializou nessas tradições, nessas festas, nos costumes judaicos, e mostra a relação deles com o cristianismo. Eles têm essa preocupação de mostrar que Jesus foi um judeu que vivia intensamente a sua fé judaica. Participava de toda a tradição, participava de todas as festividades, obedecia às normas, os costumes judaicos, e o Antônio ele tem essa preocupação de nos mostrar essa relação, de onde algumas ações litúrgicas nossas vêm da liturgia judaica. Então é muito interessante, já levei o Antônio para dar palestra na Escola Mater Ecclesiae aqui de Teresópolis, já o levei para dar palestra na Escola Diaconal, ele já deu palestra na formação dos diáconos, daqui da Diocese de Petrópolis. É uma pessoa muito preparada, acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Ele tem um vídeo no YouTube, está aqui embaixo, vou orientar vocês aqui. Ele tem
esse vídeo no YouTube que se chama Jesus, Natal e Festa de Hanukkah. Vocês podem entrar por aqui, ok? Por esse link aqui do YouTube que vai jogar para lá. Ou se vocês não conseguirem copiar e colar, vocês podem pesquisar no YouTube Antônio Marques Hanukkah. Vai aparecer um fundo preto com uma Hanukkah, um candelabro de 9 braços e ele. Ou vocês podem escrever direto o título do vídeo, que é Jesus, Natal e Festa de Hanukkah. Lembrando que Hanukkah se escreve com CH e com K, tá? Hanukkah. E também vai pular para o vídeo dele. Ok? Ele vai dar mais explicações para vocês, vai lembrar algumas coisas que eu já falei, mas ele vai dar uma explicação primorosa para vocês dessa relação, mostrando que o nosso Natal não é Hanukkah e que a Hanukkah dos judeus não é o nosso Natal cristão, mas que a mesma luz que brilhou em Hanukkah brilha em Jesus, luz do mundo. Ok? Agradeço muito a presença de todos aqui e espero encontrá-los o mais rápido possível. Ok? Aqui eu deixo para vocês novamente, aqui embaixo, né, o meu e-mail. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, por favor, escrevam para mim. Desculpa, eu estava mexendo aqui na música porque eu botei para vocês no fundo uma música do Festival de Hanukkah. Tá bom? Então, por hoje era só isso. Agradecendo mais uma vez aí a todos que estão ajudando com as suas críticas e, por favor, mandem perguntas e mandem sugestões. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Verbo Divino, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana para todos. Shavua Tov. Até o nosso próximo encontro, Leit Haot, e que a paz de Deus habite no coração de vocês. Shalom Aleichem.